Eu sou a Ana e esse é mais um Interlocuções. E hoje vamos falar sobre Michel Perrault. Michel Perrault, que até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, está em atividade, com mais de 90 anos. Ela nasceu em Paris em 1928, se especializou no século XIX e é um dos séculos mais interessantes para se estudar. Eu compartilho do interesse dos medievalistas, dos obcecados por guerras do século XX e até dos egiptólogos. Mas o século XIX é um dos mais fascinantes, não apenas porque ele dá as bases para entender como nós que viemos do século XX fomos socializados e passamos a entender o mundo, mas principalmente porque toda a ideia de mundo que nós temos está dada no século XIX, a partir de grandes pensadores e a partir de eventos tecnológicos que influenciaram tudo o que veio no século XX. E essa é uma coisa interessante. Eu sou uma pessoa do século XX. Nós já estamos com 20 anos no século XXI e eu ainda sou uma pessoa do século XX. E eu entendo a maior parte das preocupações da Michel Perrault, que é uma pessoa que recebeu um destaque, mas que trabalhou muito por isso. Ela foi uma das primeiras mulheres a ser aceita como pesquisadora na Universidade Francesa. E isso é muita coisa, porque o nosso nicho na história é essencialmente um nicho masculino. Michel Perrault chegou a ter um programa na TV francesa sobre história, um programa semanal. E isso, quer dizer, na Europa, a maior parte das TVs são públicas. Existem emissoras privadas, mas em alguns países, como na Inglaterra, por exemplo, uma boa parte do que se produz em programação é através de fundos públicos e patrocínios muito bem delimitados. Então, é fácil você ter em países como a França e os países do Reino Unido programas educativos que são realmente educativos, que não são para inglês ver, como muitos dos nossos debates televisivos, que na verdade obedecem não apenas aos patrocinadores, mas principalmente ao interesse político dos proprietários das emissoras ou dos governos em questão, como é o caso da nossa TV pública aqui no estado de São Paulo, que se transformou em uma vitrine para o tucanato. Michel Perrault não é muito lida no Brasil. E isso vem do fato de que ela tem poucas publicações em forma de livro. Ela tem muito mais publicações, o grosso da produção dela é em artigos científicos. Ela participou da organização de várias coletâneas, essas sim traduzidas no Brasil. Uma é a História da Vida Privada e outra é a História das Mulheres no Ocidente, as duas com o Georges Duby. E são obras muito interessantes, não só pelo caráter coletivo da produção, porque são coletâneas que reúnem vários historiadores de diversas tendências,
mas porque jogam alguma luz em temas que não eram tradicionais na história quando a Michelle Perrault se interessou por eles. E isso diz muito. Ela é uma pioneira. Ela é alguém que colocou no debate historiográfico sujeitos históricos que não eram interessantes antes. E nesse ponto ela está em sintonia com vários outros historiadores dos anos 50 e 60 que estão começando a descobrir esses sujeitos. Mas ela é uma das primeiras na França. E é sobre a França que é a maior parte da obra dela. Do Brasil, que a gente tem esse volume aqui, saiu pela Paz e Terra, com tradução da Denise Bottman, que foi minha professora, e que tem uma introdução da Stella Bresciani, em que nós ficamos sabendo de várias informações sobre a Michelle Perrault que não estão tão disponíveis assim. A Stella Bresciani fala um pouco do seu passado, de como foram seus estudos, da vinculação à esquerda da Michelle Perrault, do seu interesse pelos sujeitos, das parcerias, de como ela trabalhou com Foucault, de como ela trabalhou com o Debye, do seu interesse por esses sujeitos históricos específicos. Foi a Stella Bresciani que selecionou os ensaios e os artigos que compõem esse volume. E ele é Os Excluídos da História, : operários, mulheres e prisioneiros. Só que metade do volume praticamente é sobre operários. E é um volume interessantíssimo, e eu sempre digo isso, não é? Eu sempre digo como os livros que eu escolho são interessantes, como são maravilhosos. E é porque eu estou fazendo essa série de vídeos sobre os autores que me fascinaram, tanto na graduação quanto na pós, sobre os autores que se tornaram referência na minha vivência como historiadora. Então, para mim foi extremamente interessante, porque eu estava muito desapontada com a linha de movimento operário da Unicamp, onde eu fazia graduação, quando eu estava na graduação. Eu acabei indo para escravidão e trabalho livre, não apenas porque as fontes no Brasil eram muito, mas muito ricas, mas principalmente porque eu não tive paciência com aqueles historiadores do movimento operário que jamais entraram numa fábrica, jamais viram um operário de perto e pensam que podem entender a mentalidade do século XIX a partir apenas de alguns documentos esparsos e sem ter alguma espécie de empatia ou sequer convivência com o sujeito. E aí você me dirá, mas você nunca viu um escravo? Mas é diferente porque a escravidão, muito embora no papel tenha acabado no século XIX, deixou tantas sequelas na sociedade que a gente pode encontrar traços e pode perceber consequências, pode perceber impactos na nossa vivência, pode rastrear comportamentos. Existe uma maneira também de se aproximar, mas é preciso ter empatia, é preciso ter interesse, é preciso conviver com pessoas que trazem na memória de suas famílias esse tipo de carga, esse tipo de influência. O historiador, muito embora ele tenha a vantagem do distanciamento temporal, ele precisa ter algum elo de ligação com o sujeito que ele estuda. Senão, ele vai observar esse sujeito em um microscópio e ele pode cair na armadilha de reproduzir tanto o discurso do sujeito como se fosse uma verdade e não um discurso, quanto o discurso
dos sujeitos que oprimiram aquele determinado sujeito, como se fosse uma verdade e não um discurso. As armadilhas dos documentos são enormes para quem não tem algum elo de ligação com o sujeito escolhido, para quem não tem algum tipo de empatia ou de capacidade de estabelecer essa ligação humana com o sujeito, porque senão, para esses historiadores, esse sujeito se transforma em um objeto. E um objeto, ao ser retratado, é muito diferente de um sujeito retratado. Historiadores como a Michel Perrault retratam sujeitos e não objetos. Eu sei que essa discussão parece confusa, porque leva muito tempo e muitas vezes alguns de nós só vão ter essa percepção lá pelo 3º ou 4º ano da graduação, ou às vezes só na pós. Eu conheci pessoas que passaram a vida inteira retratando objetos, historiadores inclusive de renome, gente que coordenava programas de pós-graduação, organizava vestibulares e jamais deixou de considerar os seus sujeitos como objetos. E é por isso que eu me distanciei da linha de pesquisa de movimento operário da Unicamp, porque eu não encontrava identidade nessa linha de pesquisa, ao contrário da linha de escravidão e trabalho livre. E foi lendo Michel Perrault que eu percebi que havia uma maneira de retratar o movimento operário dentro das bases de se considerar o operário como um sujeito e não como um objeto. Isso se dá, em parte, pelas fontes e pela leitura dessas fontes, que é diferente, que é uma leitura mais próxima, que é uma leitura que procura entender a coerência interna da fonte, que procura entender a maneira como essas fontes foram produzidas e quem são os sujeitos que produzem essas fontes. Então, aqui nesse volume que a Stella Bresciani reuniu, o que a gente vai encontrar é o seguinte: a primeira parte se compõe de 5 ensaios sobre os operários e são pontos de vista muito específicos. Olha, os operários e as máquinas na França durante a primeira metade do século XIX. E aí vocês têm toda uma referência a esse momento em que a Revolução Industrial está substituindo a manufatura. E olha que a França sempre foi, a partir do evento, né, da modernidade, o local de excelência da manufatura. E o operário, o artesão, está sendo substituído pelo operário. O artesão está sendo substituído pelo operador da máquina, porque o operário é o operador da máquina. O segundo capítulo, as 3 eras da disciplina industrial na França do século XIX. E essa, eu não sei se vocês estão percebendo um elo de ligação com o Thompson, com a Natalie Davis, e isso é legal, muito legal. O terceiro ensaio, O Olhar do Outro, os patrões franceses vistos pelos operários, de 1880 a 1914. O capítulo 4, Os operários, a moradia e a cidade no século XIX. O capítulo 5, o 1º de maio na França, 1890, o nascimento de um rito operário. E é claro que vocês vão assistir esse vídeo no dia 30, que é o dia em que eu vou publicar. E amanhã é
1º de maio e eu vou fazer uma participação no canal lá do Barba Dialética, discutindo o 1º de maio, porque é uma das datas mais significativas para o movimento operário. É o momento em que se rememora, é o dia do trabalhador, não o dia do trabalho, como querem os governos. Então, essa é a primeira parte, que é sobre operários. A parte de mulheres tem 3 ensaios: as mulheres do poder, a história, a mulher popular rebelde e a dona de casa no espaço parisiense do século XIX. E aí vocês têm uma ideia muito interessante, que é a mulher na rua, a mulher agindo como cidadã, porque são 3 ensaios falando de mulheres agindo, mulheres em disputa com o poder, mulheres rebeldes, donas de casa em espaço público, donas de casa participando da vida pública, participando da vida cidadã. A parte 3, que se refere aos prisioneiros, tem 3 capítulos também: delinquência e sistema penitenciário na França no século XIX, revolução e prisões, e na França da Belle Époque, os apaches, primeiros bandos de jovens. E aqui a preocupação é muito mais pensar a transformação das prisões, da monarquia para a república, nas tantas restaurações monárquicas que houve na França, até que finalmente a república se fixasse como regime, e como é que os prisioneiros são compreendidos, quem são os prisioneiros no momento da monarquia, quem são os prisioneiros no momento da república, e como a visão do sistema penitenciário vai mudando. Como é que em alguns momentos o prisioneiro é um herói, porque ele é o rebelde político que está lá cumprindo pena por uma ideia, até o momento em que as prisões viram depósito de criminosos comuns e são jogadas para escanteio nos debates, inclusive até mesmo dentro das esquerdas. Então, o interessante desse volume é que, mesmo ele sendo da década de 80 e reunindo ensaios que são de décadas anteriores, é um volume que permanece atual. Muitas dessas discussões ainda não acabaram, muitas dessas discussões nos interessam e têm impacto na nossa vida. Eu começo pensando a questão da diferença entre sujeito histórico e objeto de pesquisa. A ideia de atribuir essa condição de sujeito é uma ideia que no século XX foi revolucionária, porque até então a história tinha passado de um mero almanaque para o relato dos feitos dos heróis na construção dos pensamentos nacionais, para aquela coisa relativamente neutra, para depois uma história militante, até o momento em que se chegou a essa condição do sujeito histórico e de se pensar quem são os sujeitos históricos, quem é que tem primazia nos estudos acadêmicos. E a Michele trouxe para o debate esses sujeitos que até a primeira metade do século XX não tinham qualquer espaço, ou se tinham algum espaço, eram inseridos no discurso do outro, inseridos no discurso da dominação. E é interessante que a Michele tem diálogo marxista, tem diálogo com a escola do Zanalli e tem diálogo com Foucault, que é aquele cara que dificilmente você consegue rotular,
Por quê? Porque ela está explorando esses sujeitos dentro dos mais diversos modelos de discurso. Então ela vai estudar os operários, ela vai pegar as fontes operárias, ela vai pegar os jornais, os panfletos, as atas, tudo o que é produzido pelo movimento operário. Mas ela vai pegar os discursos da ordem também. Ela vai comparar, ela vai entender como um vê o outro, ela vai tratar esse sujeito com respeito e não como um mero objeto de pesquisa. Ela vai manter o distanciamento temporal, ela vai manter o distanciamento acadêmico, mas ela não vai estabelecer um distanciamento humano. E eu não sei vocês, mas para mim os historiadores que tratam os seus sujeitos com simpatia humana são os melhores, e é por isso que eu adoro o Thompson, é por isso que eu respeito demais a Michelle Perrault, é por isso que eu tenho um fascínio pela Natalie Davis, é por isso que eu... É uma lista imensa, Hobsbawm, Christopher Hill, Ginsburg, são historiadores, e os nossos, o Sidney Chalhoub, a Emília Viotti da Costa, a Silvia Lara, até o Caio Prado Júnior, que é um cara que para algumas esquerdas é bastante controverso, mas que são historiadores que, se não se apaixonaram pelos seus sujeitos, ao menos têm a simpatia humana. E é por isso que em todas as áreas da produção de ciências humanas, lidar com esse tipo de autor é muito mais gratificante e é muito mais honesto. É como você ver a diferença entre um Olavo Bilac ou um Aloysio Azevedo e um Érico Veríssimo e um Lima Barreto, que são autores que, para bem ou para mal, tinham uma relação visceral com a sociedade que retratavam. Diferente de quem se punha num pedestal de moralidade e analisava a sociedade lá do alto. E entre os historiadores existe essa distinção também. Existe quem trata o sujeito com respeito e até com carinho, e existe quem está lá no pedestal da academia e trata tudo mais como objeto. Então, pensem um pouco nisso na hora de ler o autor. Esse autor está retratando um sujeito ou um objeto? A Michelle Perrault trouxe esses sujeitos e dialogou com outros autores que também estavam lidando com esses sujeitos. Ela trouxe esses sujeitos de uma maneira extremamente competente, erudita, com fontes irrepreensíveis. E no meu caso em particular, ela me reconciliou, de certa forma, no momento em que eu estava preparando esse vídeo, com meu próprio trabalho sobre o Edgar Rodrigues, porque até hoje eu percebo que Edgar Rodrigues, o historiador do movimento anarquista, por não ter qualquer formação acadêmica, não é visto como historiador na academia, não é tratado e nem respeitado como tal, e a coerência interna do trabalho dele não é reconhecida. Então, muitas vezes, ao longo do tempo, ao ver certas críticas, eu acabo até duvidando do meu próprio trabalho. E reler a Michelle Perrault para preparar esse vídeo para vocês me possibilitou repensar o Edgar Rodrigues. E foi muito bom. Foi um presente nessa quarentena, em que tudo à nossa volta é negativo, tudo é desdém, desprezo, morte
e estupidez, poder ter o privilégio de reler Michel Perrault e repensar uma parte da minha vida e pensar nela como um saldo positivo, me deixou tranquila, de certa forma, para enfrentar o que possa vir a acontecer, porque nós não sabemos. E nesse momento precisamos de coisas, ao menos, que nos reconciliem com nós mesmos para enfrentar o que está acontecendo. Então, essa parte sobre os operários e sobre a ideia, como foi o primeiro de maio na França, quais as diferenças entre a ideia do 1º de maio na França e das origens lá nos Estados Unidos. A Michel Perrault explora como os operários veem seus patrões, como a chegada da máquina e essa imposição dominante de transformar o artesão em operário, em um mero operador da máquina, qual é o impacto nessa sociedade que está tão voltada para a manufatura, em que o artesão tem aquelas guildas influentes, e como mesmo assim a Revolução Industrial vai tratorando as relações de trabalho e vai modificando até a arquitetura das cidades. E isso é muito importante para nós, isso é muito importante para pensar as relações de trabalho que nos esperam. Afinal, depois do golpe de Estado de 2016, a maior parte dos nossos direitos trabalhistas foi rasgada, triturada, picada, queimada, destruída. E é provável que depois dessa pandemia nós tenhamos que voltar a um tipo de luta de 140 a 160 anos atrás. Tudo indica que nós vamos ter que voltar a lutar pela jornada de 8 horas. E que nós vamos ter que pegar toda essa gente que acredita que é empreendedor e socar a consciência nelas. E mostrar que elas não passam de massa trabalhadora. E que se elas não lutarem por seus direitos junto conosco, elas não vão ter direito algum. Quer dizer, nós vamos ter que voltar a estaca zero, nós vamos ter que reorganizar, nós vamos ter que conscientizar, nós vamos ter que lutar por direitos mínimos, nós vamos ter que voltar a lutar por férias remuneradas, por 13º, tudo isso que está sendo destruído diante dos nossos olhos e diante da apatia de uma sociedade que não entende nem como esses direitos foram obtidos e nem o que eles significam, e nem o que essa destruição significa. Reler Michel Perrault, de certa forma, faz com que a gente recoloque muitos desses debates, como que a gente perceba como a história tem esses avanços e retrocessos, ação e reação, e como a reação sempre é muito pior, como ela nos joga de volta muito aquém do que gostaríamos, e como nós temos que retomar e não perder de vista os objetivos. Então eu creio que para esse final de abril e as vésperas do 1º de maio, eu não poderia ter escolhido uma autora melhor. Inclusive, pela defesa que ela faz dessas mulheres na vida pública, pela ideia que ela passa de que o lugar da mulher, seja ela qual for, seja a operária, a intelectual ou a dona de casa, o lugar dessa mulher é sendo cidadã. E com o peso que o conceito de cidadão tem para os franceses, herdeiros da Revolução Burguesa Cidadã.
essas mulheres na vida pública são mulheres insubmissas, são mulheres rebeldes, são mulheres que lutam, que fazem o que for necessário para serem ouvidas, até mesmo apedrejar soldados. E esse potencial para a rebeldia é algo que para mim tem um valor, e eu não consigo pensar rebeldia queimando o sutiã, eu não consigo pensar rebeldia saindo pelada na rua. Para mim a rebeldia é enfrentando gendarmes, enfrentando PMs, como as nossas professoras fazem, né? Como as minhas colegas do ensino público aqui de São Paulo e de outros estados que vão para a rua e acabam apanhando da PM, tomando bala de borracha, cacetete, gás lacrimogênio. Para mim, essa é a rebeldia da luta. Esse é o momento do confronto, esse é o momento da mulher na rua ocupando um espaço de luta a partir do seu lugar social, seja ele como trabalhadora, seja ele como dona de casa. Há momentos de confronto e é nesse momento em que nós temos que nos colocar como cidadãs e fazer o que é necessário. E o terceiro sujeito histórico que a Michelle Perrault retrata, que são os prisioneiros, ela traz no diálogo com Foucault uma ideia que é para se pensar, que é a ideia do sistema carcerário, do sistema penitenciário, como depósito de indesejáveis. E como as nossas esquerdas valorizam o preso político como um herói, mas não se importam quando é o ladrão ou o assassino que está sendo torturado pelo sistema, ou quando se importam é de uma maneira meramente pontual, adjacente a outros discursos. Há muito para se pensar nesse debate aqui no Brasil. Há uma necessidade enorme de se recolocar esse debate, que pouquíssimas exceções dentro das esquerdas estão realizando hoje. Pouquíssimas. Então, esse é o legado da Michelle Perrault, que permanece ativa. E eu sou fascinada por essas historiadoras, esses historiadores na casa dos 90, que ainda dialogam, que ainda produzem, ou que mesmo quando não tem aquela produção acadêmica, ainda estão presentes na vida social em sua condição de historiadores, ainda estão dialogando com o passado e com o presente. Adoraria que a minha geração pudesse permanecer assim. Adoraria que nós tivéssemos esse estofo, essa capacidade de permanecer relevantes. Adoraria. Esse é o nosso Interlocuções. Michelle Perrault tem, eu não sei se esse volume ainda está disponível, há muito tempo que eu não o vejo em livrarias, eu não sei se está esgotado e também não sei qual é a condição dele para compra via internet, porque quanto mais distante e menos volumes, mais os livreiros especulam e fica muito difícil para os estudantes mais jovens e que não têm condições financeiras reunir uma boa biblioteca, mesmo usando os sebos. Eu não tive esse volume quando estava na graduação e provavelmente nem na pós. Eu creio que eu consegui esse volume tempos depois. Encontrei por um milagre numa dessas mega stories e na hora que eu vi eu já comprei porque eu sabia que não veria de novo. A tradução da Denise Botman, como sempre, irrepreensível.
A organização da Stella Bresciani inteligente, o ensaio introdutório é curto, seco, mas eficientíssimo na hora de apresentar não só a autora quanto a obra. E é isso. Cuidem-se, lavem muito as mãos, não saiam sem máscara, guardem a quarentena e o isolamento o máximo que puderem, guardem a distância social o máximo que puderem. Se vocês forem obrigados a trabalhar pelas circunstâncias e por tudo mais, cuidem-se demais. São tempos tristes, são tempos medonhos, nós estamos em um país maravilhoso com o azar de ter o pior governo possível. Então, não seja cada um por si. Cuide de si e cuide dos outros. Pense nos outros, porque o governo não está pensando em ninguém. Então, vamos cuidar uns dos outros, vamos sobreviver a esse momento. E vamos sobreviver lúcidos e vamos sobreviver pensando e repensando a nossa sociedade. Porque depois muita coisa vai ser necessária, muita luta. O futuro que nos aguarda vai depender da nossa capacidade de lutar, de retomar as lutas dos nossos ancestrais, de retomar as lutas das nossas referências e das nossas identidades de classe. Para isso é necessário muita leitura, muita consciência e muita força. Então, gente, vida longa e próspera e força na peruca. Até o próximo.